A Sociedade Teosófica foi fundada em 1875 e ela tem 3 objetivos. Esses 3 objetivos são: fundar um núcleo de fraternidade universal sem distinção de raça, credo, sexo e cor, estudar comparativamente arte, ciência, religião e filosofia e estudar os poderes latentes ocultos no homem e na natureza. E talvez uma das pessoas que mais tenha vivido debaixo desses 3 princípios, que possivelmente, ao que eu saiba, não era membro oficial da Sociedade Teosófica, teria sido esse filósofo americano chamado Walter Russell, que nasceu em 1871, em Boston. O meu interesse particular na vida do Walter Russell foi despertado por esse livro, que eu já citei em algumas ocasiões aqui, que é O Homem que Tocou os Segredos do Universo, de um autor chamado Glenn Clark. Nesse livro, o Glenn Clark faz um apanhado das ideias do Walter Russell, mostrando a profundidade da sabedoria, do conhecimento e das inúmeras atividades que o Walter Russell desenvolveu a partir do instante em que ele percebeu qual era o segredo, aquilo que nós estamos chamando nessa palestra, né, do segredo do universo. Walter Russell, ele nasceu numa família muito pobre, vamos dizer assim, e, para vocês terem uma ideia, no seu primeiro trabalho, que ele conseguiu, o salário dele era de $2,50 por semana. Em alguns momentos nós vamos falar, aqui nessa explanação, sobre aspectos um tanto materiais, né? Eu já começo falando em salário, mas o Walter Russell era um homem integral. Ele não era uma seta, né? E que vivia numa caverna. Ele era um homem integral. Ele vivia na sociedade americana daquela época e ele teve um insight, ele teve uma iluminação. E a partir desse insight, a partir dessa iluminação, em que ele percebeu esse, aspas, né, segredo do universo, que é uma coisa, por incrível que pareça, bastante simples, intelectualmente falando, ele começou a aplicar esse segredo na vida pessoal dele. E ele não fazia uma distinção entre a vida espiritual e a vida material. Ele tinha uma visão que os hindus diriam que seria uma visão tântrica. Uma visão de que há uma integração da vida material e da vida espiritual. Né? Dentro da tradição hindu, dentro dos tantras, né, se diz que a palavra tantra quer dizer urdidura, teia. Essa doutrina diz que todas as coisas estão interligadas, como se fosse uma teia. E quando você toca num ponto de uma teia, você movimenta o outro ponto, como uma teia de aranha. Quando é tocada por um inseto, a vibração do movimento do inseto ela se espalha por toda a teia. E o Walter Russell percebeu essa ligação entre essa ligação da vida no nosso planeta, a unidade da vida no nosso planeta, que é uma coisa defendida dentro da Sociedade Teosófica, martelada com uma frequência muito grande. Walter Russell ele nunca chegou a terminar, ele terminou, vamos dizer assim, o primário. Um dos homens mais inteligentes, né, um grande inventor, um grande administrador. Ele se destacou em áreas como música, literatura, pintura, escultura, filosofia e administração. Ele apenas terminou o primário. Bom, hoje em dia, para quem quiser mais informações sobre este filósofo, infelizmente, parece-me, eu só localizei, só conheço em português esse livro, que é da editora Pensamento, e que nem é propriamente dele, é de um escritor que faz uma análise da sua obra. Quem quiser mais informações pode obter através de uma fundação Walter Russell, né, que fica na Virgínia. Voltando a essa questão material,
o Walter Russell foi um dos primeiros conferencistas e escritores a falar naquilo que hoje o pessoal chama de autoajuda e dessa visão diferenciada de como tratar os negócios com ética, né, muito antes de que qualquer PROCON tivesse sido criado. Né? E o crescimento dele, o desenvolvimento material e espiritual dele foi realmente espantoso. Né? De um salário de $2,50 por semana, no meio da sua existência, ele construía prédios de $20 milhões nos Estados Unidos, em Nova York. Sem ser arquiteto e sem ser engenheiro. E nenhum deles até hoje ruiu. Não foi usada areia de praia. Eu vou citar, não tenho como não citar algumas das palavras, né, do Walter Russell. Em 1921, o Walter Russell escrevia e falava sobre inspiração. Talvez aquilo que os gregos antigos chamavam de daimon. Né? Ele agia sob inspiração. Em 1921, ele já sabia que haveria a Segunda Guerra Mundial. E ele escreveu um texto, né, um livro chamado O Universo, Onda de Luz, que só seria publicado depois da Segunda Guerra Mundial. E nessa entrevista, o Glenn Clark, que é o autor desse livro, perguntou a ele por que isso ocorreu dessa forma. Porque o senhor estabeleceu o ano de 1946 como a data de publicação dessas obras. Esse título, O Universo Onda de Luz, ele trabalhou nesse livro durante 25 anos. Por que o senhor estabeleceu o ano de 1946 como a data de publicação dessas obras? Perguntei. E por que levou tanto tempo para escrevê-las? A resposta que ele dá é sintomática e deixa um ponto de reflexão para a gente no momento em que nós estamos vivendo algumas guerras continuadas, intermitentes, né, que estão gerando cada vez mais ódio. A resposta dele foi a seguinte: até agora, o mundo não estava preparado para aceitar ou mesmo compreender a nova cosmologia. Né? Nesse texto, ele trata de cosmologia. Nem está pronto ou discutir a aceitar a filosofia da nova era. O mundo precisou sofrer para compreender o mais simples dos princípios universais, ou seja, a unidade do homem com o homem e com Deus. O mundo dos homens teve de fazer a colheita dos grãos do ódio, do egoísmo, da ambição que semeou durante séculos. A humanidade teve de fazer essa colheita para aprender que a lei universal é inevitável, inelutável. Essas palavras aplicadas no tempo de hoje, né, nos deixam bastante preocupados com o futuro próximo. Né? Essas questões envolvendo repúblicas do Cáucaso e Oriente Médio podem levar a desastres sem precedentes, como já está acontecendo. Nessa mesma entrevista, o Glenn Clark pergunta para o Walter Russell como ele teve uma vida tão extraordinária, né? Uma vida tão extraordinária, ele pergunta qual o segredo, né, da vida do Walter Russell. E ele respondeu o seguinte: pode me contar o segredo da sua vida? Posso. Acredito sinceramente que cada homem e mulher tem um gênio consumado dentro de si. Alguns parecem tê-lo mais que outros, pelo fato de estarem mais atentos a isso. É a atenção ou desatenção que faz com que cada pessoa seja um mestre ou se deixe prender pela mediocridade. Acho que nos infligimos e conferimos a nós mesmos a mediocridade ou a genialidade. Todos os homens bem-sucedidos que conheci, e foram muitos, traziam consigo a chave que abre a porta da percepção para deixar entrar o poder universal que os transforma em mestres de si mesmos. O que é essa chave?
essa chave é o desejo quando entregue à imensa e eterna energia do universo. Eu acho que a palavra desejo aqui não é, talvez não seja a palavra mais correta. Comparando os ensinamentos de Walter Russell com outras tradições, como é comum na sociedade, a gente poderia dizer que, na verdade, esse desejo seria tapas, né? Corresponderia àquilo que nos Yoga Sutras, né, é chamado de tapas, que é o ardente desejo de realização. Pode me explicar melhor o que significa o significado disso? E ele continua. Eu descobri que a verdadeira essência da grandeza dos homens não está escrita nos livros e não pode ser encontrada nas escolas. Está escrita na consciência interior de quem quer que procure intensamente, esse intensamente é tapas, né? Pela perfeição em suas realizações criativas e que somente os que buscam conseguem compreendê-la. Ele fala o tempo todo nos seus textos do homem como um mediador, como co-criador, como uma presença, uma figura de manifestação do divino. Que, na verdade, talvez a coisa que mais caracteriza a divindade é o seu poder de criação, é a sua criatividade. Não só pelo fato, segundo todas as tradições, ter criado o universo e o homem, como de inspirar o homem a criar, desde obras artísticas, a edifícios, a música, né, a esculturas. E o Walter Russell sempre se colocou nessa posição de co-criador. Ele não tinha aquela postura arrogante, né, de que eu escrevi um livro diferente de todos os outros, que diz qual é o segredo do universo. Eu fiz uma grande escultura, uma pintura espetacular que ninguém consegue fazer. Ele não pensava dessa forma. Ele se colocava sempre numa posição de que era tocado, inspirado, e que se ele sintonizasse corretamente a fonte, como ele chama, essa central de energia, ele poderia produzir tudo e qualquer coisa positiva que ele assim o desejasse, de uma forma que uma pessoa comum normalmente não consegue produzir. Quem já fez alguma experiência com arte, com pintura, com música, e eu conheço algumas pessoas presentes que sabem como esse mecanismo funciona, elas percebem que, na medida em que elas começam a criar, que elas são inspiradas, que ela tem uma inspiração de fazer um quadro ou de compor uma música, elas têm que correr para o piano e escrever, anotar. Elas têm que pegar o pincel e, naquele momento, e começar a trabalhar. E quando ela começa a fazer esse trabalho, ela perde a noção de tempo. Muitas vezes ela perde a noção de tempo. Às vezes pode ficar minutos, mas às vezes pode ficar horas fazendo aquele trabalho e ela não se cansa. Ela não fica desgastada, ela não fica irritada. Quando a pessoa está realmente imbuída do ato criador, ela é como se ela tivesse não gosto da palavra, mas vamos dizer, vou usá-la, né, de uma forma positiva, ela está como se fosse num transe. É como se um daimon que inspirava os filósofos gregos estivesse soprando no seu ouvido, né, ou guiando as suas mãos. De certa forma, o Walter Russell era, a gente poderia classificá-lo como, entre outras formas de filosofia, podemos dizer que ele era um profundo taoísta, ou um profundo vedantino. E ele, nas suas obras, ele fez muitas observações interessantes. Algumas que nós vamos citar aqui, são muitas, né? É o seguinte, que os homens de sucesso, e todos nós, de alguma forma, estamos buscando sucesso na nossa profissão, ou
e na nossa vida espiritual. Né? Estamos aqui num sábado à tarde com esse calor, né? Podíamos estar no cinema, né? Assistindo Alien versus Predador, coisas assim, pouco sanguinolentas. Mas estamos aqui porque estamos procurando descobrir de alguma forma qual é o segredo do universo. E os taoístas mostram, e outras filosofias mostram, como o sufismo, como o Vedanta, como o Zen, mostram que aonde está o problema está a solução. E todos os problemas que o homem tem, individuais, pessoais ou coletivos, aonde está esse problema, o problema está a solução. E na medida que alguns seres especiais, como Walter Russell, como Gandhi, e outros grandes mestres e pensadores, conseguem se conectar à fonte original, aquilo que os taoístas chamam de Tao, né? A unidade, né? Ahad, né? Na tradição islâmica, na medida que eles conseguem se conectar com essa fonte, e essa fonte é a origem que dá origem à vida, é que organiza a vida no nosso sistema, é possível para esse homem, para essa pessoa, para esse ser, estando sintonizado nesse nível de realidade, é possível ela realizar qualquer coisa. Nada é impossível para ele. Como disse Jesus, podeis fazer o que faço e ainda muito mais. E o Walter Russell chama a atenção de uma coisa que, normalmente, quando as pessoas têm um determinado planejamento para a sua vida. Elas estudam determinadas coisas, planejam executar essas coisas num determinado período de tempo e chegaram, vamos dizer assim, ao ápice da sua carreira, vamos dizer aí, por volta dos 35 ou 40 anos. Né? Acontece o seguinte, quando a pessoa consegue atingir o ápice da sua carreira profissional, da sua maturidade por volta dos 40 anos, quando ela consegue isso por volta dos 40 anos, muito bem. Mas quando ela não consegue, normalmente o que acontece é que a partir daí as coisas começam a entrar num arco de descida. Por uma série de questões, até físicas, né, de vitalidade, de energia. Normalmente se pensa que o que um rapaz de 18 anos pode fazer em termos de energia física, de trabalho ou de estudo, um homem de 45, 50 não poderia fazer. O Walter Russell não pensava assim. Isso ocorre para a maioria das pessoas. Mas para uma pessoa que está conectada com a fonte de toda a energia, com a fonte de todo o pensamento, de toda a sabedoria, isso não funciona assim. E isso é demonstrado pelo fato de que os grandes pensadores, os grandes mestres, por volta dos 35, 40 anos, normalmente a produção intelectual, física, vai aumentando, vai crescendo. Cada vez mais. O contrário do que acontece com pessoas comuns. Nós poderíamos dar alguns exemplos do ponto de vista um tanto material, mas ainda assim citados pelo próprio Walter Russell, pessoas que ele conheceu, que funcionavam dessa forma. Depois dos 40 anos começaram a deslanchar, a produzir cada vez mais. Entre essas pessoas, ele cita Henry Ford, o presidente Roosevelt, o Thomas Edison, que são algumas pessoas que ele citaria que deslancharam, cresceram cada vez mais na sua produção, seja intelectual, seja de trabalho, seja de alguma forma espiritual. E essas pessoas, quando estão conectadas com essa fonte de energia, elas não se cansam. O Walter Russell diz que a pessoa que está conectada com a fonte de energia, ela não se cansa. Porque ele está conectado com a fonte da criação universal. Então, são pessoas que, como, por exemplo, o Leonardo da Vinci, né, que tinha atividades, é como se a pessoa não fosse uma pessoa só, fosse 5, 6, 10. Ela atua em ramos de atividades tão diferentes e ela consegue ser
acima da média, muitas vezes genial, em cada um desses ramos, como foi o caso do Walter Russell. Eu gostaria de citar um famoso mestre sufi, né, que foi Ibn Arabi, que viveu na Espanha na época da ocupação islâmica, que se diz que o Ibn Arabi teria escrito 90.000 páginas. E sabe-se que ele escrevia sob inspiração. Ele escreveu 90.000 páginas. Né? Existe um tradutor, falecido relativamente há pouco tempo, que vivia no Cairo, ele estava traduzindo as obras do Ibn Arabi, as obras desse mestre, para línguas ocidentais. Ele traduziu aproximadamente ele passou a vida dele toda traduzindo as obras do Ibn Arabi, traduziu 3/5 da obra do Ibn Arabi. E o Ibn Arabi, como não poderia deixar de ser, o pensamento dele também está baseado na afirmação, na ideia de que existe uma unidade da qual tudo mais é originária. E nós tivemos a petulância de publicar, alguns anos atrás, um livro de Ibn Arabi chamado Tratado da Unidade. Eu vou citar uma frase que alguns atribuem ao Ibn Arabi, que diz o seguinte: sede os receptáculos de Deus. Se não sois os receptáculos de Deus, não serei receptáculos de vós próprios. Porque se não sois os receptáculos de vós próprios, sois o receptáculo de Deus. Direi mais, sois Deus. E se não sois Deus, não sereis vós próprios. Porque se não sois vós próprios, sois Deus. Então, esse texto, o Tratado da Unidade, ele, evidentemente, do ponto de vista sufi islâmico, né, ele mostra a mesma tradição seguida pelo Walter Russell. E o Walter Russell ele menciona o seguinte, que voltando a essa história dessa produção incessante que os gênios, os mestres conseguem, ele diz o seguinte, que como essa pessoa está conectada à fonte original, ela não se cansa. O que é que se cansa? O que se cansa, evidentemente, é o corpo físico. Quando o corpo físico está mal alimentado, aspas, mal dormido, né? Mal cuidado. Então, isso é o que os chineses chamam de ter um domínio do Qi, da energia vital, do Qi ou do Qi. Né? Voltando ao taoísmo, o homem sendo o mediador entre o céu e a terra. É o que os chineses chamam de a grande tríade, né? O céu, o homem e a terra. E o Walter Russell também diz o seguinte, que se a pessoa coloca na cabeça, não, eu não vou fazer esse trabalho porque eu vou ficar cansado. Não, eu não vou pintar esse quadro, não vou esculpir vou ter que pintar um quadro, fazer uma escultura, administrar a minha casa, cuidar do meu marido, cuidar da minha mulher, ser psicólogo, ser pintora, jogar tarô, compor música. Não dou conta de fazer tudo isso. Se você encarar as coisas dessa forma, realmente você não vai conseguir. Se eu fizer tudo isso, eu posso até ficar doente. Então você vai ficar doente. Né? Eu acho que nós estamos num ambiente que já ouvimos muitas palestras, muitas conferências que falam sobre o poder da mente e quanto a predisposição interna influencia o físico, né? Essa correspondência de corpo e mente. O Walter Russell já chamava a atenção disso naquela época, né? Há 60, 70 anos atrás. E ele, chamando a atenção sobre isso, naquela época, e hoje isso está mais do que comprovado. Eu vi uma matéria recente no Correio Brasiliense, muito interessante, para quem assistiu Matrix, né? De um jeito ou de outro a gente sempre acaba batendo em alguns temas, se repetem, onde médicos nos Estados Unidos, naturalmente na Califórnia, estão usando realidade virtual como terapia para casos de pacientes terminais ou pacientes que estão assim gravemente enfermos, especialmente os casos mais citados são o caso de queimaduras, né? A pessoa que está muito queimada tem que trocar os curativos, né? Tem que trocar aqueles curativos com uma certa frequência e tirar o tecido que está morto. E isso é muito doloroso. E mesmo usando drogas à base de ópio, né?
nem sempre se consegue anestesiar o suficiente. E esses cientistas da Califórnia, eles estão usando equipamentos com aqueles visores, onde a pessoa fica, enquanto a enfermeira está trocando os curativos, o paciente está jogando. Ele está num jogo de realidade virtual. Com isso, a dor que ele sente, né, ele deixa de sentir muito as dores. Ele praticamente não sente as dores. Porque a mente dele está vivendo uma outra realidade num jogo de realidade virtual. Ele está vivendo numa matrix particular. Ele sai de uma matrix e entra em outra matrix particular. Ele saiu da matrix da dor e entrou na matrix do jogo. Então isso mostra a predisposição mental, é uma chave muito poderosa, que a gente deve procurar usar positivamente. Segundo essa matéria do Correio Brasiliense, pelo menos 300 pacientes estão sendo tratados com realidade virtual nesse centro, que chama-se Centro Médico de Realidade Virtual, na Califórnia, com um médico chamado, um dos dirigentes é um médico chamado Hunter Hoffman. O Walter Russo talvez tenha sido um teósofo, realmente, no sentido em que ele viveu uma expressão, ele vivia cotidianamente a expressão que o mestre de Valcourt dizia o seguinte: o homem só avança na medida em que serve. O homem só avança na medida que serve. Uma das histórias mais interessantes que acho do Walter Russo, já contei aqui em algumas ocasiões, é uma história muito, muito interessante que mostra o grau de confiança que ele tinha na providência divina. Né? Aquele verso, né, aquele verso, vamos dizer assim, da Bíblia, né, o versículo que diz, né, acho que a de Salomão, que fala sobre os lírios do campo, né, que não tecem, não fiam. Quando ele tinha mais ou menos uns 15 anos, ele tinha uma namoradinha e ela gostava de ópera e queria assistir a temporada de óperas. E a temporada de ópera custava mais ou menos $67. E era evidente que ele não tinha esse dinheiro, por ser de uma família muito pobre. Né? E ele trabalhava, evidentemente. Um dos motivos pelo qual ele só fez o primário foi exatamente esse. Mas ele não tinha o dinheiro suficiente para isso. E a namorada chegou e disse para ele: eu queria assistir a ópera e tal. Era o evento principal daquela cidade do interior. Aí ele disse: bom, tá. Quebrou lá o porquinho, né? Tirou as moedas, contou os cents. Não, juntando o que eu tenho aqui, mas o que eu tenho no bolso e tal, mas o que eu vou receber amanhã, dá para a gente assistir uma ópera. Ela disse: não, você não entendeu. Eu quero assistir a temporada. Mas a temporada custava $67. E é lógico que ele não tinha esse dinheiro. Então, aí ele virou e disse: não, mas assistir a temporada é impossível. Quando ele falou é impossível, ela ficou olhando para ele. Disse: mas como? Você, que diz que acredita na providência divina, que, usando uma expressão moderna, que existe uma conspiração a nosso favor, né? Que a divindade tudo provê, que a fonte original é ilimitada, de energia ilimitada. Você me dizer que é impossível assistir uma Hellis Ópera amanhã? Depois de amanhã? Aí, aquilo foi um tapa, né? Ele levou um susto, porque naquela época ele já pensava da forma como nós estamos mencionando aqui. Ele já acreditava nisso, e pregava isso, e tentava viver daquela forma. Mas como ele disse que era impossível, a namorada lançou o desafio, né? No dia seguinte, cedo, muito cedo, lá para as 6 da manhã, ele estava na fila do guichê para comprar as entradas para a ópera. E ele não tinha nenhum centavo no bolso. Quando ele chegou, tinha algumas pessoas à frente. Ele ficou parado na fila. E houve um pequeno atraso. Começou a juntar pessoas atrás dele. Ele era um dos primeiros, começou a juntar pessoas atrás. E houve um atraso, e a fila não andava, o guichê não abria. Aí uma pessoa que estava atrás dele virou para ele e disse: você quer me vender o seu lugar? Aí ele disse:
Não quero vender o seu lugar, mas se o senhor quiser eu posso comprar o ingresso e levo para você. Aí a pessoa olhou para ele assim, filmou no bolso, deu dinheiro para ele, anotou as óperas que queria, quais eram as sessões, deu dinheiro para ele. Bom, involuntariamente, né, ele não, involuntariamente se transformou no primeiro cambista, de certa forma, né, da história. Porque ele não foi para a fila com isso planejado. Né? E ele apenas quis prestar um favor para aquela pessoa. Ele não sabia o que ia acontecer. Quando essa pessoa fez isso, todos os outros que estavam atrás naturalmente viram. Deve ser uma pessoa de confiança. E ele realmente, é óbvio, era uma pessoa de confiança. Então todas as pessoas que estavam atrás fizeram a mesma coisa. Conclusão da história, né? $79,60 de gorjetas ele ganhou, pagou todas as entradas para ele, para a namorada. E ainda sobrou $110. O interessante é que, como ele procurava viver de acordo com essa ética universal, estar em contato com essa fonte original de abundância, de riqueza, porque a fonte criadora da vida, não existe nada mais abundante, nada mais rico, né? Ele transmitia a confiança, né? A pessoa chegou, olhou para ele assim, não conhecia, né? Ele transmitia a confiança. Numa outra ocasião, ele foi trabalhar num hotel. E as pessoas disseram para ele, olha, se você vai ganhar pouco aqui no hotel, mas se você, na temporada de férias, você vai trabalhar aqui nesse hotel como mensageiro e tal, o salário é pequeno, mas as gorjetas são boas. No final do mês você pode ir tranquilo, ter $100 a mais no bolso de gorjetas. Aí ele ficou animado, foi pro hotel, começou a trabalhar e tal. E ele prestava o serviço, ele era muito solícito, né, muito prestativo, né, coisa que não se vê muito hoje em dia. E ele, o primeiro serviço que ele prestou, uma pessoa enfiou a mão no bolso e estendeu para ele um dinheiro, uma gorjeta. Sei lá, $5, vamos dizer que fosse $5. E ele ouviu a voz interior dele dizendo, não aceite. E ele era daqueles que escutavam a sua própria intuição, evidentemente, né? Escutava a intuição. Muitas vezes nós nos damos mal porque não escutamos a nossa intuição. E ele disse, não aceite. A voz disse para ele, não aceite. Ele agradeceu com toda a cortesia e não aceitou. Né? E depois ele foi para o quarto e foi meditar. Por que Bom, né? O objetivo dele estar ali era receber as gorjetas, né? Por que aquela voz teria dito aquilo para ele, né? Ele foi para o hotel, para o seu quarto, para o seu reservado e foi meditar sobre aquilo. E aí ele teve um vislumbre, né? Ele teve uma compreensão maior da realidade e ele saiu do seu quarto com o seguinte lema: eu vou ser o melhor mensageiro desse hotel e nunca vou aceitar uma gorjeta. Houve contado no livro um caso de um garotinho que estava muito doente, acho que a mãe não podia amamentar, e tinha que dar leite fresco, etc., várias vezes, em várias horas de madrugada. Quem já teve filho sabe como é isso. E pois ele se prontificou a ajudar a família e levava o leite lá e tal, várias vezes de madrugada, né, e nunca aceitou uma gorjeta. Em consequência disso, ele se tornou o mensageiro mais querido e solicitado de todo o hotel. E o hotel recebia pessoas muito famosas e ricas. Como ele não aceitava gorjetas, essas pessoas o convidavam para passeios de barco, para festas, né, e ele frequentava toda aquela roda, né, da sociedade. Com isso ele fez muitas amizades, que foram muito interessantes, até materialmente falando, no futuro para ele. Né? E nas horas vagas, como ele desenhava, ele pintava, ele começou a fazer os retratos de algumas dessas pessoas, e as pessoas começaram a comprar os quadros, as pinturas. No final da temporada ele não tinha $100 no bolso, ele tinha $850 das pessoas que compraram os seus quadros. Algumas coisas que nós usamos hoje foram inventadas pelo Walter Russell, foram descobertas por ele, ou, pelo menos, na pior das hipóteses,
codificadas ou tornadas comuns por ele. Por exemplo, apartamentos duplex foram inventados por ele. Construção em condomínios foram criadas por ele. Alguns dos prédios que ele construiu ainda existem. E mais de 40 anos depois, prédios construídos em condomínio ainda davam lucro. Diferentemente, né, de sistemas habitacionais, né, de órgãos de certos governos aqui e ali, que você paga, né, e nunca termina de pagar, e são cubículos. Né? Na vida do Walter Russell se nota que houve períodos, vários períodos, de aproximadamente 5 a 15 anos, em que a cada 5 a 15 anos ele mudava de esfera de atividade. Né? Ele começou como pintor, passou para a escultura, antes ele foi músico. Né? Então, ele foi exercendo várias atividades, né? Algumas simultâneas. E numa determinada ocasião, ele foi desafiado, ele foi convidado a fazer um grupo de esculturas em homenagem a Mark Twain, né? Que eram esculturas, e fazer uma escultura é diferente de pintura, né? Por causa da questão da tridimensionalidade. A dificuldade é muito maior, e o material é muito mais difícil de trabalhar, sob certos aspectos, pelo menos. E era um conjunto de 28 estátuas. E todos os escultores consultados na ocasião, a grande maioria recusou o serviço, porque é uma obra muito difícil. E ele, que nunca praticamente tinha se metido em escultura, tinha feito algumas esculturas, mas não trabalho de um vulto como esse, aceitou fazer o trabalho. Né? E algumas pessoas faziam gozação, brincavam e diziam, os loucos, né, pisam, andam em locais que nem os anjos se atrevem. Né? Como ele conseguiu fazer essas 28 esculturas e muitas outras? Algumas são mostradas no livro. O Rodin, né, o famoso escultor, perguntado uma vez como é que ele conseguia fazer as suas esculturas, e parece que essa frase também é atribuída a outros escultores, não sei se Michelangelo. Ele dizia o seguinte: você pega um bloco de mármore e retira aquilo que você não quer. Como é que você faz uma estátua? Você pega um bloco de mármore e tira aquilo que você não quer do mármore. Para o Walter Russell era possível fazer isso. Para o Walter Russell era possível fazer. Né? Conectado na fonte, tendo os modelos arquetípicos na fonte, conseguindo consultar esses modelos e passar isso para o mármore, é muito simples. Uma das coisas, ele era um conferencista motivacional, como se diz hoje, né? E naquela época ele trabalhava a questão da ética nos negócios. E ele ficava muito chocado porque naquela época, hoje em dia quase não acontece isso, né? O lema era: espere até o comprador se dar conta. O lema da época do comércio era esse. A única coisa que importa é vender. Então, ele tentava mostrar que, baseado no princípio da unidade da vida, da unidade da vida, da fonte original que está por trás de todas as coisas, que uma pessoa que realmente quer deslanchar sob todos os aspectos, materiais e espirituais, ela não pode operar dessa forma, né? É evidente que ela está agindo contra a lei natural. E como nós falamos que os gênios, as pessoas tão dotadas, deslancham depois dos 40 anos, um dos exemplos com relação ao Walter Russell, que aos 69 anos, ele criou um clube de patinação. Aos 69 anos. E ele ganhou 3 prêmios de patinação artística. Ele se meteu em muitos negócios, né? Criou cavalos árabes, né? Numa determinada ocasião, um dos quadros que ele pintou foi... perguntaram para ele, mas você nunca sofreu derrotas? Você nunca teve frustrações nos seus negócios, nos seus empreendimentos? Ele disse que não, tive. Mas um exemplo que ele pessoalmente não dá, mas mostrado no livro, é o seguinte, que numa determinada ocasião ele fez um quadro, se esmerou num quadro,
que foi recusado pelas galerias de arte nos Estados Unidos. Entretanto, um emissário do rei da Itália, que estava visitando os Estados Unidos, viu o quadro e levou o quadro para a Itália. E o quadro foi premiado numa exposição na Itália. E ficou percorrendo todas as grandes exposições da Europa. E ele foi chamado para ser membro da Academia de Artes, de uma das academias de artes da Espanha. Mas vamos agora entrar mais especificamente naquilo que a gente chama, ou que ele chama, de o segredo do universo. Apesar de que nós já tocamos em vários momentos, né, nesse tema, como foi que o Walter Russell teve acesso ao segredo do universo? Como é que aconteceu com ele isso? Em maio de 1922, Deus me levou a uma alta montanha de inspiração e de intenso êxtase. Um lampejo brilhante, como um relâmpago, separou abruptamente as minhas sensações corporais da minha consciência. E eu me vi livre do meu corpo e imerso totalmente na mente universal de luz que é Deus. Então, Deus me disse: observe a unidade de todas as coisas na minha luz e a aparente separação de todas as coisas nas duas luzes do meu pensamento dividido. Veja que eu, o indivisível, o imutável, estou dentro de todas as coisas divididas, dando-lhes um centro. E estou fora de todas as coisas mutáveis, controlando-as. Isso lembra o Gita, né? Que num determinado trecho diz, né? Mas saiba, Krishna, né? Dizendo para Arjuna, né? Mas saiba que eu estou em você, mas você não está em mim. Né? Krishna tem a consciência total. E Arjuna tem uma consciência dividida, parcial. Bom, aí ele continua. E os segredos do universo me foram revelados em sua grande simplicidade, quando as portas da luz se abriram inteiramente para a minha consciência. Em menos tempo do que levo para narrar, o tempo nessas dimensões, vamos dizer assim, nesses estados de consciência, é absolutamente diferente, né, do tempo como a gente percebe no plano físico. Conheci tudo o que havia para conhecer da causa de todos os efeitos, pois havia pouco para saber. Naquela hora, foi como se a infinitude da complexidade, girando no caleidoscópio, fosse subitamente desmembrada, revelando-me que toda aquela ilusão nada mais era que 3 pequenos espelhos e alguns pedaços de vidro quebrado. Ele coloca 5 pontos que as pessoas, ou aqueles que se interessam ou que gostariam de se aproximar dessa unidade, deveriam trabalhar. São 5 pontos. Humildade, respeito, inspiração, propósito profundo e alegria. Existe uma dicotomia entre, né, o ego pessoal e o ego universal. Na medida em que nós acreditamos que estamos e somos separados, evidentemente nós agimos de acordo com essa percepção errônea, né, equivocada. É preciso que o homem que queira avançar espiritualmente perceba que ele é um intérprete do pensamento universal. Ele é um simples intérprete do pensamento universal. Tudo é muito interessante quando uma pessoa tem uma ideia. Comigo aconteceu algumas vezes, deve ter acontecido com a maioria das pessoas, principalmente aquelas pessoas que estão tentando empreender algumas coisas, mesmo estou falando basicamente comercialmente, né? Você tem uma ideia e imagina que aquilo vai ser altamente rentável, lucrativo, e você não fala com ninguém, mas você não tem condições materiais para executar. Não passa muito tempo, você vê na TV, você vê no jornal, você vê na revista alguém executando aquela ideia. Executando aquela ideia. E você, poxa, mas por que eu não fiz e tal, não sei o quê.
Mas será que o cara roubou a minha ideia? Mas como é que ele pode ter roubado a minha ideia? Não. O que acontece é que essas ideias, elas estão num determinado plano, né? Essas ideias vêm de uma fonte comum. E o homem, ele é o quê? É o intérprete do pensamento universal. Ele capta essas ideias. As ideias não são dele. Daí essa certa arrogância de dizer, não, eu tive uma grande ideia, eu tive uma grande ideia. Então essa arrogância, ela não funciona no plano espiritual. Porque quem tem o mínimo de conhecimento sabe que essas ideias foram sopradas, foram inspiradas. Você está num estado de sintonia, você consegue captar ideias. Que você pode usar ou não, aplicar ou não. Mas, né? Mas é preciso ter uma certa humildade em relação a isso. É preciso que a pessoa que está tentando o caminho espiritual, a senda espiritual, que ela consiga perceber com um pouco mais de crueza a sua posição. Né? Não se enfeitar muito. Né? O segundo tópico, né, que o Walter Russell menciona é o seguinte, é o respeito. Quando você olha para o produto visível, está olhando para o efeito. Qual é a causa? Qual é a origem deste efeito visível? Tudo que nós estamos vendo, né, é manifestação do invisível. Tudo que é visível, que nós estamos enxergando, é manifestação do invisível. Todas essas formas, né, esses sons, essas máquinas, né, o conhecimento que levou à produção dessas máquinas, saiu da mente de uma pessoa que, na verdade, é um mero intérprete do pensamento universal. Tudo que nós temos aqui em termos de máquinas, de câmeras, né, são equipamentos, é tecnologia que saiu de um conhecimento que, se não for usado de uma forma correta, esse conhecimento não chegará a ser sabedoria. A terceira afirmação do Walter Russell é o seguinte: para procurar inspiração. A inspiração é para quem procura com humildade e respeito. Nós falamos da humildade e do respeito. A inspiração só vem a quem se coloca numa posição de humildade e de respeito com as realizações divinas. Essa inspiração, essa sintonia, ela não virá para uma pessoa, normalmente ela não virá para uma pessoa arrogante e que não respeita as leis universais. A quarta manifestação, a quarta tópico que o Walter Russell coloca é o seguinte, é o propósito profundo. Essa inspiração você vai usar como? Você vai receber uma inspiração. Você tem uma inspiração para realizar coisas. Isso vai lhe permitir ganhar dinheiro. O que você vai fazer com esse dinheiro? Será que é só para o champanhe e caviar? Você precisa ter um propósito profundo. Você tem que ter um planejamento de como você vai usar esses recursos que vão chegar na sua mão. Esses recursos não são seus. A inspiração você recebeu de cima. Vai te permitir fazer um determinado projeto, que vai te dar recursos. Os recursos não são seus. Isso nos lembra uma piada que correu pela internet, que contada em versões árabes e em versões judaicas, uma pessoa que chega, parece que no Cairo, né? E um viajante chega no Cairo e vai visitar um mestre, vamos dizer assim. Ele chega na casa do mestre e não tem nada na casa. Não tem praticamente nada. Não tem quadros na parede, não tem móveis, não tem nada. Ele está sentado no cantinho, em cima de um tapete e tal. Aí o viajante, com malas, carregado de malas, colocou as malas no canto e vira e diz: mestre, mas... Desculpe, mestre, mas o senhor não tem nada? Né? O senhor não tem mala? O viajante ainda tem algumas malas, né? Mas o senhor também só tem as suas malas. Ah, mas eu sou um viajante, eu estou de passagem. Aí o mestre diz: eu também. Né? Estamos aqui de passagem. Né? E a última afirmação do Walter Russell é a seguinte, é que para concretizar todos esses propósitos, para chegar nesse nível, é necessário alegria. É muito interessante vocês observarem
né? Acho que a maior parte das pessoas já deve ter observado que os grandes mestres espirituais, eles não são carrancudos, né? Eles têm bom humor, né? Há um famoso personagem que é usado, inclusive, como piada, né? Que é o Mullah Nasruddin, né? Que é um mestre sufi, né? Ele é usado como elemento de encontros de ensinamento. Ele é a própria figura da piada, né? Ele é um piadista. E se você comparar essas afirmações, essas 5 grandes afirmações do Walter Russell, como, por exemplo, com o Yoga Sutra de Patanjali, você vai ver que alegria, né? Santosha, né? É um dos elementos dos Yoga Sutra. Então, quando você pega os ensinamentos, as afirmações de um grande mestre, ou de uma pessoa que é considerada um grande mestre, como Walter Russell, e compara com outras tradições, faz paralelo com outras tradições, bate. Há sempre um concatenamento. Há sempre uma interligação. Né? Normalmente há um confronto. Né? Normalmente, a maior parte dos ensinamentos tem uma concatenação, né? Uma interligação. Por quê? Porque isso é uma verdade. Isso é baseado em leis cósmicas. Né? Bom, para terminar, uma frase do Walter Russell e uma deturpação particular que coloquei, que é a seguinte. Bom, a frase do Walter Russell, né, é aquela que nós já falamos antes, que diz o seguinte: a mediocridade é algo que infligimos a nós mesmos. A genialidade é algo que proporcionamos a nós mesmos. Baseado nesse trabalho, a gente poderia fechar com a seguinte coisa: o segredo do universo é a unidade da vida. E as consequências desta unidade, seja ecológica, espiritual ou comercial, e as consequências dessa unidade são, né, ecológica, espiritual ou comercial. O que importa é sintonizar com a fonte que nos adequa a este conhecimento que leva à sabedoria.